Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Ó, tô Bem, vendo hoje vamos falar tô sobre. vendo a minha irmã já. A Ellen já entrou também. A Helly. Tá Muito todo bem, mundo aqui, bom dia para quase. todos. Tá lotando isso. Vamos, pessoal. Tá, hoje vamos falar sobre essencialismo, que é do livro do Greg Mac. Eu não sei. É exatamente isso aí. Essencialismo. Greg McKeown. E ele é o principal lição de livro do essencialismo é qualquer decisão, desafio ou encruzilhada que enfrentar em sua vida, pergunte-se o que é essencial. Elimine todo o resto. Em síntese, minimize o seu tempo disponível todos os dias. E esse autor é uma curiosidade, pronto, que eu encontrei aqui sobre o autor. Que ele é um orador público, autor e consultor de liderança e de negócios. Ele é fundador do selo da TIS, que é uma associação, Inc. Uma agência de design de liderança e estratégia com base no Vale do Silício. Essencialmente, um dos seus grandes projetos é um livro de autoajuda e de negócios, que discute como fazer uma vida mais significativa e bem-sucedida. Ok, é isso mesmo. É um autor que tem autoridade para falar no assunto, né? Essencialismo. Então, o que é essencialismo? Primeiro de tudo, essencialismo não é fazer mais com menos, e sim sobre fazer menos e melhor. Ou seja, fazer as coisas certas, entre aspas. Parece simples adotar esse estilo de vida essencialista, mas é contra muitas coisas que a gente acredita. Então pense comigo. Somente quando você der permissão para parar de tentar fazer tudo, porque como a gente também viu um desenho quando estava procurando a imagem, uma bola de energia, né? E depois estava tentando ir para todos os lados. Enquanto o que a gente deveria fazer, que é o socialismo diz para a gente fazer, tipo, focar-se numa, duas ou três coisas e fazer elas mais vezes. Então, temos que parar de tentar fazer tudo, parar de dizer sim a todos, para dar a mais alta contribuição para as coisas que realmente importam. Um sim são muitos nãos. Quanto sim você já falou que impediu fazer o que realmente queria? Socialismo também não é dizer sempre não. Dizer não é para dizer não para as coisas certas. Vou tentar explicar melhor ainda o que é essencialismo. É a atitude de organizar sua vida, de trazer significado maior. Achei o Muitas desenho. vezes fazemos as coisas em um desenvolvimento de propósito e nem vai beneficiar nem piorar, só uma coisa a mais. Mas a verdade, isso pior pode tirar o foco do nosso objetivo principal. Podemos começar a identificar os projetos e compromissos que só nos afastam das coisas importantes. Eu queria falar só uma coisinha. Vocês se identificam com isso que a gente está falando sobre socialismo? Se já disseram não para alguma coisa e quer dizer, disseram sim para alguma coisa e que deveriam ter dito não e perderam outras coisas? Agora, o que tu acha sobre isso, Soraya? Fala um pouquinho mais sobre isso. Só complementando, né, o que a Helena está falando, além de você raciocinar, né, para as coisas que você disse sim e que acabaram te trazendo a consequência de dizer não para as outras coisas mais importantes que você gostaria de ter feito, né? O autor ele recomenda que você sempre se pergunte, quando você tiver um compromisso, uma reunião, uma atividade para fazer, né, que te falem, às vezes você tem duas atividades para fazer. E aí você tem que escolher entre uma e ela. E aí você pergunta: o que é essencial? E elimina as outras coisas, né? Então esse é um dos exercícios que ele propõe para que você faça nesse exercício de ser essencialista, né? E ainda um pouquinho mais além, você ainda pode se perguntar: isso vai me trazer reconhecimento? Né? Porque assim, não tem nada de errado você fazer coisas e atividades que não te trazem reconhecimento, né? Mas também você precisa, entendeu? De fazer atividades que mostrem o seu trabalho,
que tragam reconhecimento para o seu trabalho, entendeu? Então, assim, não tem nada de errado fazer coisas que não dão reconhecimento, mas você tem que focar. Ah, ok. Eu queria falar sobre. O VAR traz várias atitudes essenciais para a vida e para o trabalho, divide em vários temas, que é escolher, explorar. Escolher é aquilo que é essencial e o que não é, que é para tipo já dividir. Temos explorar e brincar. É que eu vou falar agora os pontos e mais tarde, mais no final, eu vou explorar um pouquinho melhor sobre em relação a isso, que o autor fala ainda mais abrangente que isso. Eu só vou dar vou dar só tipo uma abertura e a gente vai falar sobre essas coisas e quem estiver interessado depois ouve exatamente esses pontos um pouquinho mais explicativos. Vou dar só agora falar os pontos. Que é o escolher, o explorar, o de brincar, mas no sentido de criativo, entendeu? Brincar meio com o pensamento. De dormir, no sentido de cuidar da mente, do corpo e do espiritual. E selecionar ou eliminar. Temos que saber o que a gente tem que selecionar e as outras coisas que a gente pode eliminar ou fazer depois e que esteja em segundo plano. Dizer não, que é uma coisa essencial, que a gente já falou algumas vezes, que isso é uma coisa muito essencial, saber dizer não. Editar, cortar ou corrigir a nossa rotina diária. Tem coisa da rotina que a gente poderia, como algumas vezes o Joel faz, que também fala, e tem coisas na rotina que tem que ser essencial que a gente tem que fazer. Mas tem outras coisas que a gente pode mudar no nosso dia a dia que seria muito, muito bom. Continuando, eliminar, prevenir, subtrair, avançar, fluir e focar. Nossa, o foco é o mais importante, porque a gente tem que focar no que a gente quer. Que é uma coisa também, uma coisa traz a outra, entendeu? Quando a gente foca em alguma coisa, já vai vir outras coisas que eu já tinha falado. Mas lá eu vou focar agora só em três. Três atitudes essenciais. Uma que é escolher, que, nossa, é o que é essencial, o que a gente quer realmente para nossa vida. Temos que também é focar. Ver, subtrair de toda a nossa informação e escolher. 2, selecionar e eliminar. É dividir a energia para ser bom em tudo. Só vai ter que ficar. Porque se a gente dá muita energia para alguma coisa, temos que também saber balancear ou eliminar, como já tinha falado. E dizer não. Que lá vem de novo dizer não, né? Mas continuando, porque algumas vezes é muito difícil. Algumas vezes é muito difícil dizer não para outras pessoas, sendo que a gente quer outra coisa. Por isso que a gente está abordando tanto sobre isso. Agora, fala um pouco dessas atitudes. Quiserem falar sobre alguma coisa, fala um pouquinho. Bom, essa atitude dos essencialistas, né, de escolher, né, o autor diz o seguinte: focar o essencial é uma escolha. A escolha é sua. Isso, por si só, é incrivelmente libertador, né? Então, você tem que ter consciência para escolher a atividade que está focando o seu objetivo de vida no seu dia a dia, né? Então, exemplos assim muito simples. Entre escolher assistir novela, ou estudar, ou ler um livro e fazer um curso, né? Qual está mais no foco dos seus objetivos? Então, você tem que se perguntar isso, né? Entre reservar um horário para fazer exercício físico e trabalhar de 12 a 14 horas por dia sem tempo, nem para você, nem para sua família, nem para sua saúde, né? Qual está mais no foco dos seus objetivos, né? Então, assim, você tem que mudar as suas atitudes durante a sua vida para poder focar naquilo que realmente interessa para você, que é importante para a sua vida, né? Eu achei interessante aqui um comentário entre escolher comer uma comida gostosa e comer algo que nutre, por exemplo. Exatamente, algumas vezes a gente escolhe muitas outras coisas da nossa alimentação, tanto também, como ela falou, sobre quando a gente assiste uma novela, mas não é só novela, algumas vezes também tem relação com séries, nossas novelas, se vê outra coisa, algumas vezes a gente, em vez de fazer isso, poderíamos estar a ler, a ver alguma coisa de informação que poderia depois encadear. Algumas vezes a gente não tem noção, mas uma hora podemos, uma hora de um livro, alguma coisa por dia, ou tipo, só uma horinha, poderia muito abrir e expandir o nosso pensamento e o que a gente pensa. Continua, desculpa.
Não, imagina. A minha parte eu falei em relação a escolhas, né? Então, assim, é Sim. você saber escolher exatamente o que é bom. Eu vou dar um exemplo do guarda-roupa, por exemplo. A gente tem um guarda-roupa lotado normalmente de roupa, né? Mas 80% das roupas você acaba não usando. Você acaba focando em 20% das roupas que você gosta mais de usar, que você está mais habituado, que naquele momento é o momento que você está a fim de usar. Então, assim, será que a gente precisa, né, desses 80%? Será que desses 80%, uns 40% não poderia, entendeu? Não estar lá, né? Eu sou um exemplo disso, né? E eu estou buscando muito na minha vida reduzir, diminuir, né? As coisas que realmente não são mais essenciais na minha vida. E acho que a pandemia também está trazendo uma reflexão, né? Na verdade, também acontece isso comigo, por exemplo. Mas eu tenho vários sapatos bonitos, etc. Mas normalmente eu posso gostar muito desses sapatos. E eu vou usar, tipo, alguma coisa ocasional. Mas normalmente eu sempre uso praticamente quase o mesmo sapato. Mas também agora já estou falando mais em casa. Mas normalmente, quando eu faço minha coisa diária, normalmente uso alguns. Mas outros, normalmente, eu tenho tipo, muitos sapatos. Só que sempre a gente se foca naqueles que a gente usa mais, etc. E não aqueles que algumas vezes a gente pode usar. Se a gente não vai usar nunca, então é melhor já dar para alguém. Que algumas vezes, quando a gente dá para os outros, também contribui depois o universo de outra maneira. Sim, agora tá melhor a câmera. Obrigada. Eu tava caindo o celular, agora eu arrumei. Bom, Tá, vamos eu passar queria então para a falar. próxima. Fala, fala. Pode falar, você quer Continue. ainda falar de escolher? Vamos falar. Não, pode continuar o que estás a falar. Vou passar para a próxima atitude, que seria selecionar barra eliminar, né? Então, assim, o autor diz o seguinte: focar o essencial é uma escolha. Desculpa, eu acabei confundindo aqui as frases, tá? Que ele diz? Que Simplesmente. para quantas atividades que seriam benéficas para a sua vida, que você disse não a partir do momento em que você disse um único sim para algo que te tirou do foco da sua vida. Nesse exemplo aqui no livro, tá? Ele está contando de uma pessoa, né, que estava programada para passar o dia com a namorada, né? Ir para um lugar, tomar café da manhã junto, ir para um lugar gostoso. E na hora que ele estava saindo, o chefe ligou e pediu para que ele fizesse uma coisa muito importante para a empresa e que não tinha como tinha que ser ele. E ele deixou de viver esse momento que era importante na vida dele. Então ele disse um sim, que por trás vieram muitos nãos que trouxeram muitas frustrações para a vida dele. Então é nisso que a gente tem que focar. Tá? Então, selecionar e eliminar é você entender, né, quais são os sims que você quer dizer e quais são os nãos que você quer dizer. Nossa, alguém comentou aqui, faça um descarte a cada 2 meses. É libertador, exatamente. Muito bom. Deixa espaço, né? Abre espaço para a vida. E é até surpreendente, por exemplo, em 2 meses, imagina, em cada 2 meses, como a gente acumula tanta coisa em 2 meses e que É depois a gente pensa, nossa, tem outras coisas que eu não quero mais. Em 2 meses, entende? Isso isso até mesmo. é meio. É impressionante como a gente acumula. E a gente não percebe, né? Porque o seu objetivo não é acumular, mas a gente tem o Esse consumismo está intuito. sempre, né, nos incentivando, está sempre atrás da gente. Quantas vezes a gente também, algumas vezes, vai às compras, a gente compra alguma coisa, mas a gente não pensa realmente, eu realmente vou usar isso? A gente só É, compra porque é bonito, mas algumas vezes a gente não olha, algumas vezes. Eu já parei de comprar muita coisa só com esse simples pensamento. Eu vou usar isso, vou realmente usar isso. Para que ocasião eu vou usar isso? Porque algumas vezes a gente não tem nem espaço para usar nessas ocasiões. Temos 20 vestidos para determinada ocasião, mas algumas a gente nunca usa essa, porque nunca aparece. E sempre a gente anda adiando esse dia que a gente vai usar essa roupa e nunca usamos. Isso a gente está falando de roupa, mas isso é para qualquer coisa da vida, que a gente adia a dia para fazer alguma coisa, mas algumas a gente é capaz de nunca fazer. isso mesmo.
E eu só queria falar que o autor reconhece a dificuldade de ser seletivo quando uma oportunidade bate na nossa porta sem aviso prévio. Por exemplo, dessa oferta de emprego inesperada, que a gente algumas vezes nunca diz que sim, só por causa de outras coisas que podem condicionar isso. Nunca vamos para um lugar diferente por causa disso. Ele diz o seguinte, às vezes você tá no seu emprego numa boa e você recebe uma oferta de emprego inesperada. E aí você tem que escolher o que você tem que fazer. E aí ele dá tipo uma regrinha para você tentar te ajudar a escolher, né? Então a regrinha que ele diz funciona assim: descreva a oportunidade, né? Faça uma lista de 3 critérios mínimos que as opções devem atender para ser consideradas. Então, cada oportunidade tem que ter 3 critérios. Tem que atender a 3 critérios, né? Aí, faça uma lista de 3 critérios rígidos ou ideais, tá? E se a oportunidade não passar no primeiro conjunto de critérios ou por 2 dos 3 critérios rígidos, a resposta será não. Essa oportunidade tem que passar por todos os critérios, entendeu? Para você dizer sim. É isso que ele dá como uma sugestão para você aprender a selecionar os sims que você vai dizer e os nãos que você vai dizer. Nossa, que gente querida, eu tô falando assim, parabéns, meninas, parabéns. Ó, muito obrigada, gente. Ainda bem que estão gostando. Mas falem aí, muito interessante. Nossa, mas falem aí se vocês fazem isso, se já aconteceu isso, que a outra já, já falou sobre o exemplo, que 2 em 2 meses ela faz essa coisa. Amém. Sim, realmente, vocês utilizam, já aconteceu alguma coisa com vocês que vocês disseram sim a alguma coisa e acabaram dizendo não a outras coisas, ou pensaram perder a oportunidade, etc, e nunca, ou nem realizaram alguma coisa? Falem aí, depois a gente comenta aqui, e depois tiramos umas ideias com vocês, se quiserem. E agora vamos para a nossa terceira atitude, que a gente selecionou essas 3, que é mais importantes, e depois vamos só falar um pouquinho mais sobre as outras que o autor também falou. Estou amando. Nossa, adorei a dica de como escolher o que é essencial. São dicas bem interessantes, viu? A próxima é dizer não, né? E aí eu vou começar com uma frase do autor Tom Friel, que foi o próprio autor do livro que colocou, tá? Precisamos aprender o lento sim e o rápido não. Então é um exercício, na verdade, né? Então, a gente tem que desenvolver uma atitude essencialista buscando o que dá mais valor para a sua vida, tá? Não dá para a gente ser 100% essencialista, tá? Eu acho que assim, são momentos em que a gente foca e que a gente busca escolher, dizer não, fazer um exercício de focar no que é melhor para a nossa vida, né? Sim, exatamente. A gente não pode falar, a gente tem que saber escolher quando a gente vai falar não. Saber escolher o que realmente a gente quer, focar nessas coisas. Não é sempre dizer não. E também essa coisa de essencialismo é assim, a gente não dá para ser de um dia para o outro já essenciais, tirar tudo. Porque isso é uma coisa muito brusca que isso acontece, que a gente não repara. Que tanta coisa que a gente não está fazendo, que está agregando valor para nossa vida. Mas a gente tem que fazer as coisas que a gente, mesmo que a gente não gosta, mas sejam produtivas. E aquelas que não são produtivas, a gente tem que tirar tudo, supostamente. Mas a gente não consegue, é muito difícil fazer tudo isso totalmente já. Amanhã eu vou fazer isso. Não, isso não é assim. Temos que tirar um pouco a pouco e conseguir fazer as coisas. Eu queria aqui comentar. Quando a minha filha nasceu, eu disse não ao meu trabalho e sim à minha família. Exatamente. Por isso fez uma escolha perfeita. A melhor escolha da sua vida. Exatamente. Muitas vezes meu sim me trouxeram muitos não. Exatamente. Muitos não que gostaria de ter apanhado essa oportunidade. Priorizei o cuidado com ela. É isso mesmo. E depois ela também que machucaram, que em relação a quando falaram sim e depois eu não. As escolhas têm resultados, não é? Exatamente. Parabéns, Sibeli, pela coragem. Olha. É isso mesmo. Parabéns, Sibeli. Parabéns. Muito bem. Desse não trabalho ficou com os filhos.
Exatamente. Normalmente a gente negligencia a família em função do trabalho. É a coisa que as pessoas mais fazem, né? E a gente se sente com remorso, né? E o que o essencialismo te traz, exercitar um pouco essas atitudes essencialistas, é você deixar de ter esse remorso, né? É você trabalhar melhor isso, né? No começo do livro, o autor conta a história de um CEO que vendeu a empresa e estava ocupando um cargo muito importante, apesar de ter vendido a empresa. E ele começou a querer mostrar, né, que ele estava super empolgado com aquela venda, com aquele crescimento. E ele dizia sim para tudo, né? No final, o resultado do trabalho dele não apareceu porque ele não estava dando conta, né, de tudo que ele tinha dito sim. E ele ficou super frustrado, porque a própria empresa acabou propondo para que ele se aposentasse antecipadamente. E aí não era isso que ele queria. E foi aí que ele foi buscar, entendeu? O essencialismo da vida dele, para ele aprender a priorizar aquilo que era importante e mostrar de fato o valor que ele tinha. Porque dizer não, gente, aprender a dizer não de uma forma delicada, educada, né? E com responsabilidade, te traz, vai te trazendo para uma imagem, né, de uma pessoa correta, de uma pessoa responsável. E as pessoas passam a te olhar de uma outra forma e a te valorizar. Ao contrário do que a gente acha, que as pessoas não vão gostar, não, pelo contrário, as pessoas começam a te respeitar, a respeitar o seu tempo e a te valorizar. Nossa, isso também eu queria falar um pouco sobre isso, dessas três coisas, disso que acabaste de comentar, que eu acho que é muito importante, porque algumas vezes a gente, quanto mais a gente dá atenção para as pessoas, isso é uma coisa humana já, que eu já ouvi falar, é uma coisa humana, quanto mais a gente dá atenção para as outras pessoas, algumas vezes isso não é bom, que as pessoas depois utilizam, usam e abusam da gente. Não que a pessoa saiba conscientemente que ela está fazendo isso, mas ela vai depois, cada vez colocando mais peso em cima de ti, quando que ela não está carregando nada. Ela sempre vai fazendo com que tu sobrecarregue, porque é mais fácil para ela. Mas vai ser mais difícil para ti. E tu vai sempre dizer sim, porque não tá acostumado a dizer não. E tem que ter esse costume. Isso é muito importante. E algumas vezes, quando a gente é submisso, não tá tanto toda vez, tipo, ali, sempre tá assim. Algumas vezes as pessoas dão mais valor. Mas também não é você agora desaparecer, assim, do face da terra, não responder, só responder uma hora depois falam que é joguinho, etc. Não, não é nada disso. Não tô falando que é pra, tipo, sumir ou fazer essas coisas. Tô dizendo que tem que valorar, tu tens que valorizar o teu tempo. Tu tem que saber o que é certo, tem que saber o que queres. Porque se não pensares em ti mesmo, quem é que vai pensar, entendeu? Algumas vezes pode ser que seu marido, alguma pessoa perto de ti pensem sobre ti. Só que ele algumas vezes não sabe pensar sobre isso, entendeu? Tu tem que agir da sua maneira que tu acha que é o certo. Que eu demorei a aprender que a ordem é saúde, família e trabalho. Pois não foi o que me ensinaram. É isso mesmo. Agora o Joel está ensinando a gente, né? Eu É também verdade, a demorei gente para tá aprender guiando. essa ordem. Muito. E às vezes das Exatamente. duras penas, né? Mas o que a Helena está falando é muito real, né? O não que a gente diz no trabalho, gente, é um não diferente do não que a gente diz para a família, para os amigos, né? Então a gente tem que pesar e dosar também. E o sim, da mesma forma. O sim que a gente diz no trabalho também é diferente do sim que a gente diz na família, para os amigos, né? Em outras situações. Tem pessoas que são carentes, né? E a gente tem que saber lidar com essas pessoas e em que momento a gente vai dizer não, em que momento a gente vai dizer sim, né? Exatamente. Eu queria também. É comum as pessoas sentirem um grande desconforto na ideia de dizer não. Que isso é o começo, que a gente já tá falando muito sobre isso, porque às vezes um problema para certas pessoas fazerem isso. E a gente algumas vezes pensa que não tem esse problema, mas algumas vezes a gente tem. A gente tem esse problema. É um problema Em dizer. qualquer situação, seja um amigo, um vizinho, um chefe. Que é minha anotação aqui. Peraí.
Ou até mesmo pro filho, porque assim, algumas vezes a gente dá tudo pros filhos, mas algumas vezes os filhos não valorizam. Desculpa. Não que eu seja o caso, porque eu sou filha, né? Mas estou dizendo em geral, que eu já ouvi falar sobre outros pais que fazem tudo para os filhos, que depois algumas até ficam um pouco mimados, e depois não é o modelo certo. Tem que saber como reagir, como fazer isso, como saber como dar, dizer não, dizer sim. Que algumas vezes, se já repararam, algumas crianças, então, o pai sempre dá, ou a mãe sempre dão as coisas. Ou também não dão nada para a criança quando ela pede. Tem que saber diferenciar, dizer que quando pode, quando não pode, tem que saber isso. Geralmente entra aqui um sentido de culpa e de medo de comprometer os relacionamentos. E não só relacionamentos, mas medo de a pessoa depois não gostar de ti por não fazer isso. Isso É, não é verdade, entendeu? Isso é uma coisa que a gente acredita, mas isso não é realmente o que acontece. As pessoas algumas vezes nem querem saber muito, nem notam, sabe? Dizem não, ok, a pessoa não pode, tudo bem. Para ajudar a combater esse tipo de investimento, o autor nos ajuda com algumas diretrizes, que eu vou colocar aqui 5 pontos. Primeiro, separa a decisão de relacionamento. Tem que estar certo o que tu vai fazer exatamente, tanto com nível profissional, imagina, não vai, por exemplo, estar com o chefe, etc., mas depois tá com o trabalho, etc., mas depois do trabalho falar com ele. Tem que ver. Se queres fazer isso, para depois talvez consigas aumentar, faz. Mas se isso vai tirar outras coisas que não queres, então tem que pensar exatamente, tá claro na tua cabeça o que realmente vai escolher. 2. Não há várias maneiras de negar um pedido. Em uma boa educação e sem usar a palavra não. Tem várias vezes que a gente pode. Não precisa dizer não. É só dizer que outra coisa pode se formar. Não diz não. Pode dizer assim, talvez eu vá, não sei o que mais. Mas também toma cuidado, porque algumas vezes a gente fala, talvez eu vá. Isso já é um meio termo. Se disser sim, quer dizer que tu vai aparecer. Se disser não, quer dizer que não vai aparecer. Mas algumas vezes é melhor dizer não, que não vai aparecer, e depois aparecer, que é muito melhor, que até fica surpresa, do que dizer que sim. As pessoas esperam por ti, depois ficam ligando, não sei o que mais, vai aparecer, as pessoas ficam preocupadas. é, Isso é melhor dizer não nessas algumas situações do que dizer sim. é isso mesmo. Eu vi muitos comentários aqui. Meu chefe me apoiou quando pedi demissão. Disse: você está correta, família vem antes do trabalho. Nossa. Concordo, antes não sabia falar não. Hoje eu aprendi que falar não vai me fazer uma pessoa, não vai me fazer uma pessoa ruim. É isso Sim, mesmo. mas descobri que faz parte. É, muito bom esse E estou comentário. concordando. É isso Exatamente. mesmo. E eu Faz parte dizer continuo. sim e não nos momentos certos. Tem alguma coisa a comentar com alguma coisa que eu falei até agora? Bom, com Gostaria de relação ao que comentar? você falou, eu acho que está perfeito, né? Dizer não com gentileza, né? É o que fala, é melhor você falar um não com sensatez e delicadeza do que você falar um sim e no final das contas deixar a pessoa frustrada porque você não vai cumprir com o que você está dizendo, né? Então também tem esse, Exatamente. né? 3. Gente, Conceitos do que terá que perder. Quanto mais, porque a gente não pode dizer sim para duas coisas. Temos é, que escolher. Quanto mais pensamos. Imagina para as pessoas indecisas. Isso aqui tá sendo. Tem que ser, entendeu? Quanto mais pensamos em algo que abrimos mão ao dizer sim a alguém, mais fácil é dizer não. Se quer dizer alguma coisa, tem que dizer não a outra coisa. Isso fica mais fácil. Sim, lembre-se que não, claro, pode ser mais gentil do que sim, vago ou sem compromisso, como eu já tinha explicado em relação ao que eu falei do 2. Resumo das outras atitudes, caso alguém queira saber, que eu já tinha falado, que hoje ia falar sobre essas, que a gente falou das 3 essenciais, que a gente achou mais importante, mas tem outras que tem um pouquinho, falam. Existem diversas maneiras de dizer não, principalmente a clientes. Exatamente, deve ter uma lista por aí, se pesquisar aí na internet, deve ter. Olha, deve ter. Parece que já estão. Deve ter. Eu acho que sim. Continuando. O resumo, pronto, que eu já tinha falado. A gente já falou, já eliminei aquelas que a gente já falou, pra gente não ter que repetir, nesse resuminho que tá de explorar. O autor defende que é fundamental explorar todas as opções antes de avaliar
o que é essencial ou não. Não é só essencial, o que a gente realmente quer, qual o caminho. Olha, qual é o caminho? Peraí, não sei se dá pra... Dá. Qual o caminho, gente? Você tem que saber o A caminho. parede. Ficou linda essa parede. Maravilhosa. É, realmente, gente. O caminho. Isso, o corrido caiu, gente. Eu tenho que pegar aqui. Pera. Tem que saber o caminho, gente. Pera, deixa eu virar. Ai, não tava programado isso. Não tava programado. Pera. Não tava programado. Mas algumas vezes é melhor não estar programado de fazer, né? Do que depois. Vai. Continuando. Bom, aí o próximo é brincar, né? Mas brincar, o que ele fala? São várias atitudes que ele diz que você tem que exercitar, não precisa ser todas, né? Mas eu acho que você tem que ir aos poucos. É como o Joel diz, 1% melhor a cada dia, né? Brincar no sentido de estimular a sua criatividade, né? Quem disse que adulto não brinca, que é só criança, né? Então você tem que buscar formas de manter o seu bom humor, de sair um pouco, às vezes, daquele momento que está muito tenso, entendeu? E trazer um pouco mais a alegria, a brincadeira, né? O lúdico para a sua vida, né? Então, tem que valorizar o lúdico para estimular a criatividade. Próximo. Maravilhosa vocês duas. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Vou falar sobre dormir, que é uma coisa essencial, porque como a gente trabalha tanto e algumas, não eu, porque eu tô na escola ainda, mas já vi várias pessoas reclamarem que algumas vezes não conseguem dormir. Eu já ouvi falar muitas vezes de insônia, mas insônia é só para as pessoas que querem dormir e não conseguem. Realmente, né? Que isso é uma coisa muito. Não é. Por isso, a parte de dormir é uma coisa muito essencial para que tenha energia pro próximo dia. Senão depois só anda como igual uns zombies, assim, tipo. Nem. Que a gente faz as coisas depois é só meio que só tá no inconsciente. A gente nem repara o que a gente tá fazendo. Já aconteceu muitas vezes que a gente tá fazendo alguma coisa. Pera, eu fiz isso. Pera, eu peguei a chave e normalmente a gente já pega a chave, já faz isso. A gente nem repara, alguns está com um óculos em cima da cabeça, ou, por exemplo, tanto óculos só, como assim, procura a frase toda e não sabe, porque isso, algumas vezes, é uma coisa inconsciente que a gente faz. Mas pronto, eu já estou entrando em outras áreas, não, vamos focar, gente. A Andréia estava falando aqui, ó, começar o dia com uma música bem alto astral, né? Então, Isso incentiva várias vezes. Quando a gente está triste, alguma coisa, a gente colocar alguma coisa que faz que a gente se alegre, ou pensar em coisas que aconteceram, que sejam alegres, ajuda. Porque se a gente focar nessas coisas negativas, depois vai ser muito pior. Continuando. Dormir. Vamos lá, falar dormir. Porque senão a gente dispersa. Vamos lá. O sono não é farto de uma vida de muita correria, excesso de compromisso e falta de tempo. Pelo contrário, ele é fundamental para que possamos funcionar em um nível elevado de contribuição, quase o tempo todo. Queres que eu falo sobre o próximo ponto ou queres falar? É como se ele pensasse em alta performance, foi isso que eu disse. Porque o Joel sempre fala, você tem que dormir bem, ter um sono de qualidade, não importa o tempo que você durma, mas o seu sono tem que ser de qualidade, tem que descansar, porque é isso que te coloca em alta performance, né? Alguém falou assim, quem me dera minha ser assim, deve ser a minha primeira de 21 dias. Oh! Nossa live? Puxa vida, obrigada! Obrigada, Fábio. Nossa, ainda bem que tá gostando. Vou fazer... Ainda bem. Bom, a próxima essencial seria editar. Né? O que é editar? É você olhar um pouco para a sua rotina e ver o que você precisa mudar, entendeu? O que você precisa cortar, o que você precisa corrigir para fazer a coisa certa. Então, é você dar uma revisada na sua rotina. Então, Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Digitar. É tipo, a gente pode digitar a nossa própria vida. Para quem é de marketing, quem é que trabalha com computadores, a gente tem que ser nós mesmos a cortar. Por exemplo, tem uma imagem. A gente pode editar a imagem, colocar luz, colocar o que a gente quiser. Bem, eu não sei muito bem como fazer isso, mas tem gente que sabe fazer.
editar, depois se a gente quiser cortar alguma coisa, ou até corrigir alguns erros, algumas coisinhas que apareceram que a gente não quer, a gente pode fazer isso com a nossa própria vida. Nossa própria vida é tipo, nosso papel. E a gente mesma que a gente influencia ele e a gente coloca o que a gente quer. Amando as duas. Obrigada, gente. Obrigada, Fá. É outra Fátima. Tem duas Fátimas hoje na live. Vai. Quer alguma coisa acrescentar sobre editar, cortar ou corrigir? É a nossa própria rotina diária. Não, foi perfeito o seu exemplo. Perfeito, é isso mesmo. Ok. Então, limitar. Estabelecer limites dá poder. Quando não estabelecemos limites claros da vida, podemos acabar presos pelas restrições que os outros nos impõem. Mas é que algumas vezes, eu tô um pouquinho tirando daqui que eu tava querendo dizer. Pessoas que estão mais perto da gente, tanto pessoas que estão mais perto da gente, principalmente essas, algumas vezes são as mais tóxicas. Não que a gente, aquelas que cortam, a gente, se as pessoas não nos incentivam, não importa se é o primo, se é não sei o que mais, a gente tem que saber o que a gente quer, entendeu? Porque algumas vezes a gente é colocado uma crença desde pequenos que a gente não pode fazer isso ou aquilo, mas algumas vezes a gente tem a oportunidade de fazer e a gente tá com aquela energia, mas a gente não faz por outras pessoas serem assim. E a gente é muito influenciado pelos outros. A gente não nota, mas a gente é influenciado pelo que os outros fazem. Por isso, as pessoas nos limitam algumas vezes pra gente quer crescer, etc. Mas espera, esse vídeo não tá assim tão legal. Penso que se for uma dica construtiva, use. Mas se for uma dica que sempre for má ou alguma coisa assim, a pessoa deve estar com inveja algumas vezes, entendeu? Ela queria fazer aquilo, mas não faz. É isso mesmo. Mas quando temos fronteiras bem definidas, ficamos livres para definitivamente selecionar em todas as várias opções que queremos explorar. Algumas a gente é um pássaro meio que tipo ali, e algumas vezes quando a gente para de se importar com a opinião dos outros, a gente é como se abrisse, a gente fica mais leve, entendeu? Quando a gente não se preocupa mais com o que as outras pessoas pensam. Assunto muito bom, aprendizado que adorei. Ainda bem que estamos contribuindo com o aprendizado de vocês. Isso é muito bom e é gratificante. Quer falar sobre prevenir? Sim. Prevenir o inesperado, tá? Então, o autor ele dá umas regrinhas aqui para te ajudar a como exercitar essa atitude, né? Então, ele sugere que você pense no projeto mais importante que está tentando realizar, ou no trabalho, ou em casa, né? E aí, você vai fazer 5 perguntas. Que risco eu corro nesse projeto? Qual é o pior cenário? Quais seriam os seus efeitos sociais? Qual seria o impacto financeiro? E como posso investir para reduzir riscos ou aumentar a resiliência social ou financeira, né? As respostas a essas perguntas vão indicar as margens de segurança que você pode criar para se prevenir do inesperado, entendeu? Então, ele dá algumas regrinhas para você conseguir exercitar melhor essa atitude de prevenção, tá? Desculpa, é que eu ia tirar uma foto minha da Bela. E que a minha gata tá aqui toda... Acho que ela tá gostando da live. Ela tá aqui deitada, aqui toda esparramada. Pronto, continuando. Eu acho que é exatamente isso. Que a gente tem que saber as perguntas. Porque algumas a gente não faz as coisas porque a gente pensa que vai acontecer muitas coisas ruins ao fazer isso. Mas a gente tem que pensar no pior estado que a gente pode acontecer. E, pera, isso não vai ser tão ruim, entendeu? Se eu não fizer isso, pelo menos eu não vou ficar infeliz a vida toda. Eu vou fazer aquilo que eu quero, entendeu? Pronto. E agora subtrair. Os essenciais não recorrem a paliativos. Em vez de procurar obstáculos mais óbvios ou imediatos, ele pergunta: o que está nos impedindo de obter esse essencial? Esse é o método de reprodução do esforço para minimizar o resultado. E segundo o livro do essencialismo, funciona assim. 1. Tem clareza do objetivo essencial. 2. Identifique o caminhante mais lento. Em vez de mergulhar logo no projeto, pare por alguns minutos para refletir sobre quais os obstáculos pelo caminho até o resultado. Para assim tu mentalmente pensar sobre relação a isso
e já se preparar para escolhas futuras. Isso. 3. Faça uma lista desses estraves. O que vai ter que Entraves. passar? Entraves. É Entraves, isso. isso. Que vai passar, por exemplo, colocar uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu ver o que é. Posso compartilhar? Pode compartilhar. Compartilha para quem quiser. Depois ainda vai estar guardado no GTV. E pode publicar, pode mandar para as pessoas, porque se for está mesmo ajudando, pode até mandar para os amigos, etc., falar um pouco. Compartilha à vontade, é só clicar no aviãozinho, que assim tem mais gente que ouvem sobre relação a isso e tem pessoas que estão precisando disso e a gente não sabe. 4. Remova obstáculos. Pode começar em pequena escala. E agora quer falar do avançar ou quer que eu fale? Eu falo um pouquinho. Avançar. Okay. O resultado é que, ao investir em menos coisas, temos a experiência satisfatória de fazer um progresso significativo nas coisas que mais importam. Então, a verdade é o que ele está falando, é fazer menos melhor. Né? Não é fazer mais com menos, e sim fazer menos e melhor. Né? Então, quando você investe seu tempo em fazer as coisas melhor, o seu resultado acaba sendo muito mais reconhecido, muito mais significativo, né? E você tem um progresso maior em todas as áreas da sua vida, né? Eu acho que é um progresso abundante, né? Que só vai avançando, né? É o que ele fala, avançar, tá? Que a gente precisa ter uma ação, agir, para poder avançar. Era só isso, mais ou menos, que eu queria mais falar em relação a ela. E comemore, entendeu? Comemore os pequenos progressos que você tiver, porque comemorar é uma forma de você marcar na sua vida as coisas boas, né, que estão acontecendo. E isso é super importante pra gente, pro nosso cérebro, entendeu? Pra nossa motivação, pra tudo. Menina, vocês são maravilhosas. Oba, obrigada. Coraçãozinho. Mas pode continuar. Vamos passar então para fluir. Desculpa? Pode falar. Vamos passar para fluir, então. Pode falar. Vamos lá. De acordo com o livro Essencialismo, sempre que você executar um novo comportamento, estará fortalecendo o vínculo cerebral entre a deixa e ele. Assim, de forma subconsciente e automática, você verá seguindo uma nova rotina. Só quando fazer as coisas do essencialismo, vai reparar que as coisas vão começar já só apenas fluir. Vai acontecer naturalmente. Não é uma coisa que tem que forçar. No começo tem que forçar para pensar exatamente e escolher e todas as coisas que já falou antes, que é excluir, eliminar. E depois, o final é focar. Quer falar um pouco sobre focar? Bom, ele ensina 2 técnicas para você aprender a se manter focado, tá? 1. Focalize o presente e se pergunte o que é mais importante agora. Não o que será mais importante amanhã ou daqui a 1 hora. Então, aí você estar no presente, né? E 2, tire o futuro da cabeça, né? O Jacó, ele fala muito pra gente, né? O passado, ele serve como balizador, mas ele já foi. O futuro não existe. O futuro só vai existir quando você foca no presente. Ele depende do presente para existir, né? Então, é você estar no presente. E algumas vezes é a nossa gratidão pro nosso presente. Algumas vezes a gente tem que ser grato ao quando a gente chegou. E a gente tem que se lembrar de uma coisa muito simples, já que ela falou também do Jacó, que ele fala muito, que o nosso passado, o nosso presente é o nosso passado, tipo, no futuro. O nosso futuro vai ser o que a gente escolher agora. Ou seja, o futuro é o nosso presente mais prolongado. Então, pense com a gente. Se a gente fez aquelas determinadas coisas no passado e deu até agora o presente, temos que ver o que a gente vai fazer agora para dar para o futuro. Você já sabe que as coisas que já fizeste deu agora, então vai ajudar agora no futuro. O que quiser no futuro, tem que pensar agora no presente. E se fizeres todas essas coisas, que agora é meio... se você focar-se nas coisas que realmente quer,
no final vai ter uma vida de impacto e de realização. Que vai estar fazendo o que realmente quer e está tendo os objetivos que queres. Não é apenas só fazer, não fazer, fazer as coisas, mas não realizar, quer dizer, tipo, fazer as coisas, tudo ao mesmo tempo, mas não se focar realmente no que queres para depois realizar alguma coisa e ter alguma coisa. E é mais ou menos isso que a gente queria mais ou menos falar. Deixa eu só dar uma explicaçãozinha para quem... Acrescenta, sim, claro. Porque assim, nós estamos fazendo parte de uma mentoria com o Joel J. e o Jacob Petrie, né? Então, por isso que nós demos vários exemplos aqui de mentorias que nós já tivemos, né? Tanto com o Joel quanto com o Jacob, né? Então, para as pessoas que entraram e que não são da equipe, né? Nossa equipe chama Mestres da Mente, né? É a mãe da Helena, a Giovana, que é a pessoa que comanda o nosso grupo, né? Que ela é a líder do nosso grupo. E ela nos incentiva, e a Helena também, tá? Porque ela faz o papel de administradora junto com a Giovana. Então, assim, só para vocês entenderem o porquê que nós demos tantos exemplos, né, com o Joel e com o Jacob, das coisas que eles nos ensinaram, né, nos mentoraram, por causa dessa mentoria que nós estamos participando e a gente está colocando em prática aí todos os ensinamentos, tá? E sim, como a gente gostou e achamos que também ao conteúdo que a gente está falando, também estamos acrescentando alguma coisa de valor ao falarmos sobre esse conteúdo também fora do que a gente já aprendeu. E também para vocês, além de nós, que já conhecemos, já estamos dentro do curso, também para vós também saberem e pronto, pegar essa acrescentação e também utilizarem, porque a gente cada vez mais prova várias coisas que a gente lê nos livros, também tem muita correlação ao que a gente está aprendendo, e vice-versa. A Luciana está falando muito bom esse conteúdo. Ainda bem que gostaram. Espero que esteja ajudando vocês, que seja de valor. E foi mais ou menos isso que a gente queria explicar e falamos hoje. Queremos acreditar. Ótimo, estamos adorando. E eu só queria, então, no final agora, se quiser, ainda temos algum tempinho, se quiserem falar sobre alguma coisa que já aconteceu, ou que se vocês vão querer praticar o essencialismo, se já estão começando o essencialismo, já fizeram alguma coisa em relação a isso, se alguma frase que a gente falou impactou vocês, eu gostaria de saber o vosso feedback, se estão gostando, em relação ao que a gente falou. O que a gente falou é que poderiam ter ajudado ou melhoraram uma coisa que vocês não sabiam. Que agora, talvez, que a gente tem falado sobre essencialismo é uma coisa tão óbvia que a gente algumas vezes não repara. E acho que isso também, pelo menos a mim, isso deu uma aberturinha, porque a gente é uma coisa óbvia, só que algumas vezes o óbvio tem que ser dito. No dia a dia, né? No dia a dia a gente acaba não percebendo essas coisas. Levado pela onda quando a gente tem que prestar atenção e ter consciência, né? Nós temos que fluir, mas de uma maneira que seja positiva e com seja com coisas que a gente realmente quer e para ter o futuro que a gente quer. Colocar a família em primeiro lugar. Isso, exatamente. Colocar a família em primeiro lugar. Né, na nossa mentoria, a gente está sendo mentorado dizendo o seguinte, né? Nós temos que colocar a saúde em primeiro lugar, em segundo lugar a família e em terceiro lugar o trabalho. Essas são as diretrizes da nossa vida, né? Porque você tem que estar bem também para poder se relacionar com as pessoas, né? E poder se relacionar de uma forma saudável com seus familiares e no seu trabalho. Por isso que a saúde vem em primeiro lugar, né? Super indico o livro Essencialismo. É um ótimo começo. É, muito bom. É mesmo. Bem, nós temos agora 6 minutinhos, mas eu acho que a gente o que a gente falou é o essencial. Sim, sem saúde não conseguimos fazer nada. Adorei, parabéns, meninas. Obrigada, Andréia, obrigada, Lu, pela contribuição aí com a gente, viu? E obrigada a todos, né? As duas Fátimas que estão aqui comentando bastante, né? A minha irmã que está aqui, ó. Né? Bem, também agora tem pessoas que também não conseguem vir a esse horário, que alguns é muito cedo no Brasil, ou estão ocupados nesse horário. E também obrigada pela pessoa que assistiu até o fim, estão agora vendo o GTV. Muito obrigada.
E eu acho que é isso, né? Vamos terminar agora? Vamos. Tá bem. Um beijo enorme para Obrigada, todos, gente. gente. Um ótimo dia, um dia abençoado, viu? Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Beijo.